A série começa com uma cena em preto e branco, onde nosso protagonista, chamado Ji-hoon, joga com seus amigos Sang-woo, Jong-bae e outros rapazes o jogo chamado Jogo do Lula. Este é um jogo existente que ainda é popular entre as crianças na Coreia do Sul. Provavelmente você não jogou, pois é um jogo exclusivamente coreano, mas ele é um pouco parecido com o jogo Cossacos e Ladrões, no leste europeu, e com policiais e ladrões no oeste europeu. A essência do jogo é que um campo é marcado de maneira especial no formato de um lula. Os jogadores se dividem em duas equipes, atacantes e defensores. Os defensores podem correr dentro do campo com as duas pernas, enquanto os atacantes só podem pular ao redor do campo em uma perna. O objetivo dos defensores é evitar que os atacantes ultrapassem a linha de defesa. Caso contrário, eles também poderão se mover com as duas pernas. Para ganhar, um dos atacantes deve chegar até uma área especial na cabeça da lula, mas se for empurrado para fora do campo, ele perde. Décadas depois, conhecemos o Ji-hoon, agora com 47 anos. Ele se divorciou da esposa e perdeu o emprego devido a uma grande redução de pessoal. Agora ele trabalha como motorista de táxi e mal consegue pagar as contas. Também descobrimos que ele mora com a mãe e que hoje é o aniversário de sua filha. Sua mãe lhe dá 20 mil wons para comprar um presente para a pobaneta. Ji-hoon responde que com 20 mil wons ele só poderá alimentá-la em um café, mas não comprar um presente. Então, a mãe acrescenta mais 10 mil wons e sai de casa para trabalhar. Após sua saída, Ji-hoon encontra um cartão bancário escondido e com seu amigo Jong-bae vai até o caixa eletrônico para retirar dinheiro da conta de sua mãe. Ele tenta digitar a senha, mas percebe que a mãe mudou o código. Após várias tentativas fracassadas, Jong-bae o avisa que, se ele errar mais uma vez, o cartão será bloqueado e ele não conseguirá retirar o dinheiro. Usando sua astúcia, Ji-hoon adivinha a senha, que é a data de nascimento de sua filha. Ji-hoon então retira todo o dinheiro da conta de sua mãe e vai até uma casa de apostas. Ele aposta em corridas de cavalos. Na primeira vez ele perde, mas na segunda a sorte sorri para ele e ele ganha 4 milhões de wons, cerca de 3 mil dólares. Feliz, Ji-hoon dá 10 mil wons de gorjeta à garota no caixa. Depois disso, ele sai para a rua e liga para sua filha, dizendo que hoje lhe dará o melhor presente de sua vida. Nesse momento, Ji-hoon nota alguns bandidos a quem ele deve dinheiro. Eles estão se aproximando dele. Assustado, Ji-hoon começa a correr. No caminho, ele esbarra acidentalmente em uma garota e no final, os bandidos o alcançam. O líder da gangue, chamado Kim, exige que Ji-hoon pague sua dívida. Ji-hoon quer dar a Kim todo o seu prêmio das apostas em corridas de cavalos, mas descobre que o zíper de sua carteira está rasgado e o dinheiro sumiu. Ele percebe que, ao esbarrar na garota, foi ela quem roubou seu dinheiro. Kim diz a Ji-hoon que lhe dará mais um mês para encontrar o dinheiro, e se ele não encontrar, vão tirar seu rim e seu olho. Para tudo parecer oficial, Ji-hoon assina um documento intitulado Renúncia à Imunidade com a impressão de seu dedo. Como Ji-hoon não tem mais dinheiro, ele pede emprestado 10 mil wons a Kim para comprar um presente de aniversário para sua filha. Kim recusa. Ji-hoon volta até a garota no caixa, a quem ele deu a gorjeta, e pede para que ela devolva o dinheiro. Depois, ele vai até a máquina de jogos, tentando ganhar um brinquedo pequeno para sua filha, mas, apesar de seus esforços, não consegue nada. Ele encontra um garoto que diz que é preciso jogar com inteligência nesse jogo. Pelo número de brinquedos que ele ganhou, o garoto parece ser um verdadeiro profissional. Com a ajuda dele, Ji-hoon ganha uma caixa com um prêmio para sua filha. Na cena seguinte, Ji-hoon está comendo em um café barato com sua filha, pois não tem dinheiro para ir a um restaurante melhor. Ji-hoon diz à filha que queria levá-la a um bom café, mas que por enquanto não tem essa possibilidade. Sua filha responde que a comida do café barato é mais gostosa e conta que já foi com a mãe e o padrasto a um restaurante no seu aniversário e comeu bem. Nesse momento, Ji-hoon sente pena de si mesmo. Ji-hoon dá à filha o presente de aniversário que ganhou com a ajuda do garoto na máquina de jogos. Quando sua filha abre a caixa, encontra um isqueiro em forma de pistola. Ji-hoon também fica chocado, pois não sabia o que havia dentro. Ao ver o isqueiro em forma de pistola, a filha ainda agradece ao pai pelo presente, mas observa que sua mãe provavelmente não ficaria tão feliz com esse tipo de presente. Ji-hoon pega o brinquedo até que a filha cresça e promete que no próximo ano lhe dará um bom presente. Depois disso,
Ji-hoon leva a filha até sua ex-esposa e em seguida vai para sua casa. Ele perde o metrô, então senta-se em um banco. Nesse momento, um homem de terno se aproxima. Ele pergunta se Ji-hoon gostaria de jogar uma partida de dinheiro com ele. O homem abre a pasta cheia de dinheiro e propõe a Ji-hoon jogar um jogo chamado Takji. As regras são simples. É preciso lançar o envelope de forma que vire o envelope do oponente. O homem de terno explica que se Ji-hoon ganhar, ele receberá 100 mil wons e se perder, deverá pagar 100 mil wons. Ji-hoon concorda em tentar, apesar de não ter dinheiro. Na primeira vez, ele perde e não sabe como pagar. O homem de terno lhe dá um tapa no rosto com um sorriso e diz que um tapa vale 100 mil wons. Para referência, 100 mil wons são $70. Ji-hoon perde várias vezes e recebe tapas. Depois de várias tentativas, ele finalmente ganha. Ji-hoon tenta dar um tapa no homem de terno, mas ele o impede e, em vez disso, entrega 100 mil wons. Durante a contagem do dinheiro, o homem de terno diz a Ji-hoon que ele não deve parar por aí e que pode ganhar muito mais em apenas alguns dias. O homem de terno menciona que sabe sobre o documento assinado por Ji-hoon hoje, intitulado Renúncia à Imunidade, o mesmo documento no banheiro. Ji-hoon fica surpreso com a informação e pergunta como aquele homem sabe sobre o documento. O homem começa a listar todas as dívidas de Ji-hoon, que somam um total de 415 milhões de wons. Ji-hoon não entende quem é esse homem de terno e como ele sabe de tudo. O homem de terno entrega a Ji-hoon um cartão de visita com seu número de telefone e pede que ele ligue se quiser ganhar mais dinheiro, e então vai embora. Mais tarde, Ji-hoon encontra-se com a mãe de seu melhor amigo de infância, Sun-woo, que vimos no começo da série. Ji-hoon se gaba para a mãe de Sun-woo, dizendo que hoje ganhou muito dinheiro. A mãe de Sun-woo supõe que Ji-hoon começou a jogar jogos de azar novamente. Ji-hoon pergunta à senhora mais velha sobre Sun-woo. Ela responde que Sun-woo é uma pessoa muito ocupada e que eles raramente se comunicam. Ji-hoon se ressentiu de seu amigo, pois ele parou de falar com ele depois que terminaram a escola. No caminho de volta para casa, Ji-hoon encontra um gato e lhe dá comida. Ao chegar em casa, durante o lanche da noite, ele dá parte do dinheiro que ganhou no metrô para sua mãe. A mãe supõe que Ji-hoon tenha roubado o dinheiro, mas ele garante que foi ganho legalmente. Ela lhe diz que sua filha se mudará para Nova York no próximo ano, pois seu padrasto foi oferecido um novo trabalho. A mãe acredita que Ji-hoon deveria, com a ajuda de um advogado, tentar fazer com que sua filha ficasse com ele e não se mudasse. À noite, Ji-hoon decide ligar para o número indicado no cartão de visita que lhe foi dado pelo recrutador. Na próxima cena, Ji-hoon está na rua e um carro se aproxima dele. Um homem com capô rosa pergunta a senha e Ji-hoon responde. O mar se agita uma vez. A porta do carro se abre. Ji-hoon entra no carro e, após a pulverização de algum gás, perde a consciência. Ele acorda já em um local desconhecido, com outros participantes do jogo, observados pelo apresentador mascarado através das câmeras de vigilância. O número em sua roupa é 456. Ele conhece um participante com o número 1, um homem idoso de cerca de 80 anos, com um tumor no cérebro. No diálogo, Ji-hoon descobre que, ao todo, 456 pessoas estão participando do jogo. Assim, o velho foi o primeiro a ser escolhido para o jogo, e Ji-hoon é o último. Nesse momento, ocorre um pequeno conflito entre a participante de número 67, a mesma garota em que Ji-hoon esbarrou enquanto fugia dos bandidos, e o homem de número 101, que tem uma tatuagem de cobra no rosto. Pelo diálogo deles, fica claro que o 101 é um bandido e a garota é sua conhecida que lhe deve dinheiro. A relação entre eles, por assim dizer, é tensa. Ji-hoon, reconhecendo a garota, também começa a exigir dela o dinheiro que, em sua opinião, ela roubou. O 101 intervém. Ele ameaça Ji-hoon e o considera amigo da 67. Ji-hoon começa a gritar por ajuda dos organizadores, apontando que o 101 quer bater nele. Pessoas vestidas com trajes rosa e máscaras com padrões entram na sala. Cada padrão indica sua função. O quadrado é o oficial, o triângulo é o soldado e o círculo é o trabalhador. Uma pessoa com a máscara quadrada cumprimenta os jogadores e diz que, nos próximos 6 dias, eles enfrentarão 6 jogos diferentes. O vencedor de todos os jogos
ganhará um prêmio em dinheiro. O jogador número 218 diz que o sequestro de pessoas é ilegal, mas a pessoa com a máscara quadrada explica que todos os jogadores vieram por vontade própria e que cada um deles está profundamente endividado. Alguns têm dívidas que chegam a 1 bilhão de wons. Quando Ji-hoon pergunta sobre o valor do prêmio, o oficial rosa responde que, após cada jogo, o prêmio será colocado em um cofrinho especial, e por isso eles só poderão divulgar o valor após o primeiro jogo. Os jogadores têm a opção de desistir ou continuar no jogo. Alguns segundos depois, os participantes começam a assinar um documento confirmando que aceitam participar do jogo voluntariamente e se familiarizam com as regras, que são 3. Primeira regra: não é permitido abandonar o jogo após o início. Pá. Segunda regra: o jogador que desistir perde. Terceira regra: o jogo pode ser interrompido pela decisão da maioria dos jogadores. Após assinar os documentos, os participantes seguem para a PIB da sala de registro, onde suas faces são fotografadas, e então todos se dirigem à primeira zona do jogo através de uma sala cheia de escadas e andares. Ao chegar na primeira zona do jogo, Ji-hoon reconhece o jogador número 218, seu melhor amigo de infância, Sun-woo, e pergunta o que um homem tão bem-sucedido e respeitado faz ali, mas ele não quer explicar por que decidiu participar do jogo. Vemos o misterioso apresentador que observa o que está acontecendo em sua sala através de uma grande televisão. O primeiro jogo é luz vermelha, luz verde. No final da sala do jogo, há uma enorme boneca. As regras do jogo são explicadas. Os jogadores devem se mover enquanto a boneca canta e cruzar a linha de chegada em 5 minutos. Quando a boneca parar de cantar, todos devem ficar parados e não se mover. Se alguém se mover enquanto a boneca estiver em silêncio, será eliminado do jogo. O jogo começa. Durante o primeiro canto, o jogador número 324 é eliminado imediatamente. Ele está no chão, mas os participantes ainda não entendem a seriedade da situação e pensam que ele está apenas brincando. Durante o segundo canto, o amigo de 324 corre até ele, dizendo para ele parar de brincar e pedindo que se levante. No entanto, quando ele começa a cuspir sangue, o jogador número 250, em choque, começa a correr durante o silêncio, sendo também eliminado do jogo. Os jogadores começam a entender o que está acontecendo e, em pânico, correm em direção à saída, que, como era de se esperar, está fechada. Acontece uma eliminação em massa e mais da metade dos participantes acaba sendo eliminada. O apresentador observa tudo de sua sala com um copo de vinho. A boneca começa a cantar novamente. O primeiro a começar a correr é o idoso número 1. Os outros têm medo, mas logo decidem seguir seu exemplo. Muitos ainda são eliminados. Um jogador desconhecido agarra a perna de Ji-hoon e pede ajuda, mas Ji-hoon, com medo por sua vida, decide pensar primeiro em si mesmo. Logo antes da linha de chegada, Ji-hoon tropeça em um dos jogadores eliminados, mas é salvo pelo jogador número 199. Ambos cruzam a linha de chegada um segundo antes do fim do tempo. Todos os outros jogadores que não conseguiram chegar à linha de chegada em 5 minutos são eliminados. A câmera se afasta, mostrando que o jogo está acontecendo em uma ilha. Após o primeiro jogo, os trabalhadores com trajes rosa continuam suas tarefas, enquanto os jogadores ficam na sala de espera. Gi-hoon agradece ao jogador número 199 por ter literalmente salvado sua vida. Pessoas com trajes rosa entram na sala e parabenizam todos por terem passado na primeira rodada. Eles anunciam os resultados. 255 jogadores foram eliminados e 201 jogadores continuam na competição. Os jogadores começam a implorar para que os soldados rosa os liberem. O jogador com a máscara quadrada rosa lembra-os das regras do jogo. Sun-woo lembra da terceira regra e diz que o jogo pode ser interrompido por decisão da maioria. O soldado com a máscara quadrada concorda e sugere realizar uma votação. Antes da votação, os organizadores anunciam o prêmio, 25 bilhões de wons. Cada jogador eliminado adiciona 100 milhões de wons ao cofrinho, o que equivale a 75 mil dólares. Se os jogadores decidirem desistir do jogo, o dinheiro será destinado às famílias dos jogadores eliminados, e eles voltarão para casa de mãos vazias. O soldado com a máscara quadrada rosa acrescenta que aquele que chegar até o final do jogo receberá 45 bilhões de wons. Os jogadores que desejam continuar o jogo devem pressionar o botão azul, e aqueles que querem desistir
devem pressionar o botão vermelho. A votação começa. O primeiro a votar é Ji-Hoon, cujo número é 456. Ji-Hoon escolhe o botão vermelho, desistindo de continuar o jogo. No entanto, após o anúncio dos prêmios impressionantes, muitos começam a votar pela continuação do jogo, incluindo Sang-woo, que escolhe continuar. No final, 100 pessoas votam contra e 100 pessoas querem continuar o jogo. Restou o último voto que decidirá tudo. Esse voto é do jogador número 1, o idoso com o tumor no cérebro. Apesar de sua doença, o idoso escolhe o botão vermelho e o jogo termina. O soldado com a máscara quadrada rosa diz aos jogadores que, se desejarem retornar, podem ligar a qualquer momento. Todos os participantes são sedados, têm os olhos vendados e são levados para fora da ilha. Ji-Hoon e o jogador número 67, que anteriormente lhe roubou dinheiro, são deixados na estrada. Ji-Hoon ajuda a se libertar, mas ela não se apressa em ajudá-lo. No final, ele consegue convencê-la a desamarrá-lo sob a condição de que ele não exigirá o dinheiro dela. Assim que ela o liberta, Ji-Hoon ainda pede para ela devolver o dinheiro. Enquanto isso, Sang-woo é deixado na estrada junto com o indiano número 199. O indiano pede a Sang-woo o telefone para fazer uma ligação, mas descobre que o telefone está sem bateria. Sang-woo compra um power bank e carrega o telefone. Ele recebe várias mensagens sobre suas dívidas. O indiano liga para seus familiares e depois se curva diante de Sang-woo em agradecimento pela ajuda. Sang-woo dá ao indiano dinheiro para o ônibus e diz que não precisa devolver. Na manhã seguinte, Ji-Hoon vai à polícia e conta tudo o que aconteceu, mas os policiais não acreditam nele. Nesse momento, o detetive Jun-ho chega à delegacia, procurando há anos seu irmão sem sucesso. Ji-Hoon mostra aos policiais o cartão de visita e pede para ligarem para o número indicado, mas a tentativa de ligar não tem sucesso. Ji-Hoon é expulso da delegacia, sendo considerado anormal. Ele decide que discaram o número errado e tenta ligar ele mesmo, mas descobre que esse número não existe. Ji-Hoon chega em casa, mas não consegue encontrar sua mãe, e seu telefone está inacessível. Ele vai até a cidade e encontra Sang-woo. Eles tomam café juntos. Durante a conversa, Ji-Hoon descobre que ele deve 6 bilhões de wons. Sang-woo conta que hipotecou todos os seus bens, incluindo a casa de sua mãe e sua loja de peixes. Se ele não encontrar o dinheiro, será preso e sua mãe ficará na rua. A conversa é interrompida por uma ligação do hospital. Na cena seguinte, vemos Ji-Hoon no hospital. Descobre-se que a mãe de Ji-Hoon foi levada de ambulância devido ao diabetes. Ela está em um estado muito grave, mas recusa ser hospitalizada. O motivo? Falta de dinheiro. Ji-Hoon lembra da seguro de saúde de sua mãe, mas a mãe de Sang-woo diz que Ji-Hoon já retirou todo o dinheiro da conta e depois perdeu nas apostas. O detetive Jun-ho continua à procura de seu irmão. Ele encontra o local onde seu irmão alugou um quarto anos atrás e encontra o cartão de visita com o convite para o jogo do Lula. Jun-ho imediatamente lembra de Ji-Hoon, que veio à delegacia com o mesmo convite. O jogador, número 67, conversa com seu irmão mais novo, Chul, que vive em um orfanato. Descobrimos por que o número 67 entrou no jogo do Lula. Ela e seu irmão mais novo, Chul, fugiram da Coreia do Norte, mas seu pai foi morto durante a tentativa de fuga e sua mãe foi capturada. O número 67 promete a seu irmão mais novo que no próximo ano comprará uma casa e o levará para fora dali. O detetive Jun-ho chega à delegacia e pede o endereço de onde Ji-Hoon mora. O indiano vai para Firabo, para a fábrica onde trabalha. Ele entra no escritório do chefe e pergunta quando finalmente receberá seu salário. O chefe mente dizendo que não há dinheiro, embora haja um envelope cheio de dinheiro em sua mesa. Durante o diálogo, descobrimos que o indiano já trabalha há 6 meses sem receber. O indiano exige que o chefe pague seu salário. Surge um pequeno conflito, durante o qual os dedos do chefe ficam presos na máquina. Aproveitando a oportunidade, o indiano rouba o envelope com o dinheiro e foge. O número 67 vai até a agência conhecida, que ajuda a transportar pessoas da Coreia do Norte para Korekouton para a Coreia do Sul. Descobre-se que o dinheiro que ela roubou de Ji-Hoon foi dado ao advogado para ajudá-la a se reunir com sua mãe. O advogado diz a ela que foi enganado. O número 67 fica furiosa e diz que, se algo assim acontecer novamente, ele não poderá mais assinar os documentos.
Sun-woo conversa com sua mãe e a engana, dizendo que está tudo bem e que ele está fazendo negócios. Após terminar a conversa, uma mulher vai à casa da mãe de Sun-woo para comprar um lula. Elas discutem sobre Sun-woo, dizendo que ele fez bem em se levantar das dificuldades e é motivo de orgulho para o bairro de Sanmundong. Nesse momento, a polícia chega à casa da mãe de Sun-woo em relação ao seu filho. Eles têm um mandado de prisão para Sun-woo por fraude e falsificação de documentos. Sua mãe não consegue acreditar e pensa que talvez haja algum erro. Sun-woo está deitado na banheira, pensando em cometer suicídio, mas então houve uma batida na porta. Ao abrir a porta, ele encontra novamente o cartão de visita com o convite para o jogo do lula. O indiano leva o dinheiro roubado para sua esposa e pede que ela compre uma passagem para a Índia no próximo voo e fuja da Coreia do Sul. O indiano promete voltar em uma semana assim que terminar seus negócios. Ji-hoon pede dinheiro para tirar a operação de sua mãe, a Chung-bae, mas Chung-bae diz que está sem dinheiro. Durante a noite, perto de um bar, Gi-hoon encontra o jogador número 1. Eles bebem juntos. O idoso diz que agora não tem onde morar e que está ficando na casa de um amigo. Depois de alguns copos, o jogador número 1 diz que decidiu voltar para o jogo, pois não tem muito tempo de vida devido a um tumor no cérebro. O jogador 101, um homem com tatuagem no rosto, a quem o número 67 devia dinheiro, encontra seu subordinado. Eles entram no carro, onde o jogador 101 lhe conta tudo sobre o jogo do lula. Descobre-se que o jogador 101 também recebeu o convite para participar novamente. O jogador 101 quer roubar os organizadores dos jogos. Seu assistente diz que, devido ao fato de que o jogador 101 está sendo procurado por um grande chefe de uma máfia, ninguém o seguirá. Nesse momento, um carro com bandidos se aproxima. Acontece que seu assistente o traiu por causa de dinheiro. O jogador 101 foge dos bandidos, pulando da ponte para a água. Desesperado, Ji-hoon vai até a ex-esposa pedir dinheiro. Ela começa a gritar com ele, mas quando descobre que o dinheiro é para a mãe dele, que está doente, admite que eles mesmos mal conseguem sobreviver. Ela tenta expulsá-lo, mas uma briga começa. Nesse momento, sua filha chega em casa com o padrasto e vê a briga. Então Ji-hoon sai rapidamente. Na rua, o atual namorado de sua ex-esposa se aproxima de Ji-hoon e lhe entrega um envelope com dinheiro. Ji-hoon pega o dinheiro, mas após um minuto o joga de volta dizendo que ele roubou sua família. Tudo isso é visto por sua filha. No caminho de volta para casa, ele encontra Jun-ho, que está procurando por seu irmão. Jun-ho lhe diz que acredita nas palavras de Ji-hoon sobre o jogo do lula e pede mais informações, mas Ji-hoon se recusa a se alaço ao falar. Na porta de seu apartamento, Ji-hoon encontra um cartão de visita com o convite para o jogo do lula e decide jogar novamente por causa de sua mãe, assim como todos os outros personagens que vimos anteriormente. Todos entram nos micro-ônibus e lá são dopados. Jun-ho discretamente segue o micro-ônibus onde Ji-hoon foi dopado, enquanto o número 67 não dorme, pois segurou a respiração durante a dispersão do gás. Seguindo o micro-ônibus, o detetive Jun-ho descobre que todos os micro-ônibus chegam a um porto e se preparam para embarcar em um navio. Jun-ho discretamente se agarra a um dos micro-ônibus. Já no mar aberto, os soldados cor-de-rosa com máscaras saem de seus micro-ônibus e verificam se todos os jogadores estão dormindo. Jun-ho desmaia um dos soldados discretamente, depois se veste com a roupa dele e joga o corpo para fora do navio. Ouvindo o barulho da água, outro soldado cor-de-rosa, com um quadrado na máscara, se aproxima dele. Jun-ho diz que ficou enjoado e passou mal. O soldado com o quadrado diz que ele não pode abrir a boca até que seja autorizado. Cada jogador já está sendo levado para outra sala na ilha. O número 67 aproveita o fato de estar acordada. Durante a revista, ela joga sua faca no bolso de um dos soldados e depois da revista a pega de volta. Todos os jogadores acordam novamente. 187 participantes retornaram ao jogo, dos 201 que haviam iniciado. Os números dos jogadores permanecem os mesmos. Durante a conversa de Ji-hoon com o velho, eles são abordados por Sang-woo, que é notado por um indiano, e ele também corre até eles. Ji-hoon, Sang-woo, o indiano e o velho decidem se unir para passar pelas próximas rodadas juntos. Os outros jogadores começam a se agrupar em equipes. O jogador 101 chama a número 67 para sua equipe, mas ela recusa.
O 101 começa a se irritar com a recusa dela, mas é interrompido pelo jogador número 212. Ela pede para entrar na equipe no lugar da número 67. Nesse momento, um homem com uma máscara quadrada informa ao líder que a maioria dos jogadores retornou, especificamente 93%. A equipe de Ji-Hoon está comendo, e o velho acredita que o jogo de amanhã será semelhante ao primeiro, ou seja, um jogo para crianças. Ji-Hoon começa a listar os jogos populares na Coreia do Sul, mas perde a conta. O expediente termina e o pessoal é instruído a ir para seus quartos. Jun-ho entra no seu quarto, onde há uma placa com as regras para os soldados. A primeira regra é proibido tirar a máscara. A segunda regra é não conversar com ninguém. A terceira regra é não sair do quarto sem permissão. À noite, o jogador 212 pede permissão ao soldado rosa para sair ao banheiro e, após uma breve discussão, ela recebe autorização. A número 67 também quer ir ao banheiro. Jun-ho recebe seu jantar. Até esse momento, ele estava usando a máscara, pois estava sendo vigiado por câmeras de segurança. Mas, como estava com fome, ele tira a máscara e decide comer. Descobre-se que a número 222 não foi ao banheiro para urinar, mas para fumar um cigarro. Ela trouxe consigo alguns cigarros de uma forma incomum. Enquanto ela fuma, a número 67 invade o local e diz para ela não se mover. A número 67 começa a usar uma faca para abrir a ventilação e observar o ambiente. Ela pede para Itami a número 222 cobri-la, prometendo compartilhar as informações que descobrir. Explorando pela ventilação, a número 67 encontra uma sala onde um soldado rosa mexe em grandes panelas, e o cheiro de açúcar é evidente. Uma ratazana se aproxima da número 67 na ventilação, e ela a empurra para fora, chamando a atenção de um trabalhador, mas tudo acaba bem. A número 67 retorna com sucesso e discretamente. Jun-ho espera o toque de recolher e, debaixo do cobertor, acessa seu telefone, onde faz anotações sobre tudo o que observou na ilha. A número 222 pergunta à número 67 se ela viu algo, mas a número 67 diz que contará a ela pela manhã. A conversa delas é ouvida por Sang-woo, que não estava dormindo. Chega amanhã. A número 222 pergunta à número 67 sobre as informações que ela prometeu contar. A número 67 lhe diz que tudo o que ela viu foi uma panela onde os soldados rosa derretiam o açúcar, mas não consegue entender qual será o jogo. Quando os soldados servem o café da manhã aos jogadores, Ji-Hoon pede ao soldado leite com chocolate em vez de leite comum, mas recebe uma negativa. Após o café da manhã, o líder anuncia que a segunda rodada do jogo começará em breve. Um dos jogadores encontra um bilhete dentro de um pão com pistas sobre qual será o próximo jogo. No caminho para a área de jogo, Sang-woo pergunta à número 67 sobre o que ela viu durante a noite, já que ele ouviu a conversa dela com a número 222. Sang-woo diz a ela que, como ele não é um refugiado, ao contrário dela, e conhece os jogos infantis sul-coreanos, poderá adivinhar qual será o jogo. A número 67 conta a ele o que viu. Na próxima cena, todos os jogadores chegam a um playground para crianças. Os jogadores começam a pensar imediatamente em qual jogo será esse. Sang-woo sabe qual será o jogo, mas não compartilha essa informação com seu grupo. O líder diz a eles que os participantes devem escolher uma das 4 figuras: círculo, triângulo, estrela ou guarda-chuva. Ji-Hoon sugere que todos escolham a mesma figura, mas Sang-woo se opõe e diz que será melhor se cada um escolher uma figura diferente, seguindo a regra dos investidores. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Sang-woo escolhe o triângulo, o indiano escolhe o círculo, Ji-Hoon escolhe o guarda-chuva e ao velho é dada a estrela. Sang-woo tenta convencer seu melhor amigo de infância a não escolher o guarda-chuva, mas no último momento muda de ideia. O jogo começa chamado Dalgona. O objetivo do jogo é retirar a figura escolhida da colmeia sem danificá-la em 10 minutos. Aqueles que não conseguirem fazer isso dentro do tempo ou quebrarem o biscoito serão eliminados. Ji-Hoon percebe imediatamente que seu guarda-chuva é a figura mais difícil, enquanto o triângulo, escolhido por Sang-woo, acaba sendo o mais simples. O primeiro a ser eliminado é o jogador 369, seguido por outros jogadores. O jogo elimina um número considerável de pessoas. O primeiro a completar com sucesso o jogo
é a pessoa que encontrou a pista dentro do pão. Depois dele, a número 67 também passa no jogo. Compreendemos que os que conseguiram completar a tarefa são, em sua maioria, os que escolheram o triângulo, mas há exceções. Por exemplo, o indiano, embora tenha escolhido o círculo, segue adiante. A número 212, aquecendo a agulha com o isqueiro que trouxe junto com os cigarros, também passa no jogo. Após completar o desafio, ao sair da área de jogo, ela joga o isqueiro para o jogador número 101, ajudando-o a passar na prova. O homem com a máscara quadrada diz a Jun-Ho que sua tarefa é retirar os corpos dos jogadores eliminados e não ficar apenas parado. Todos os jogadores que passaram com sucesso são levados para a sala de espera, exceto o jogador número 111, que é levado para outro lugar. Faltam apenas 3 minutos para o fim do jogo. Gi-hun começa a ficar nervoso e uma gota de seu suor cai sobre o biscoito. Ao ver isso, ele tem a ideia de lamber o biscoito para amolecê-lo. Seguindo o exemplo de Ji-hun, todos os outros jogadores começam a lamber seus biscoitos. O jogador número 101 conclui o desafio com sucesso, assim como o velho de número 1. Ji-hun novamente consegue na última segundo e é o único jogador com o guarda-chuva pastel a passar para a próxima fase. Um dos jogadores, percebendo que não conseguiu completar a tarefa, enfia a agulha em um soldado, pega sua pistola e faz o soldado rosa com a máscara quadrada de refém. Ele obriga o soldado rosa com a máscara quadrada a tirar a máscara. O soldado a retira, revelando um jovem de cerca de 20 anos. No fim, o jogador elimina a si mesmo da competição. O líder se aproxima do soldado que tirou a máscara e o elimina, dizendo aos outros que, de acordo com as regras, é proibido remover as máscaras na presença dos jogadores. Jun-Ho pega a máscara quadrada para trocá-la pela sua, subindo assim na hierarquia. Na sala de espera, Ji-hun é recebido pelo indiano e o velho. Sang-woo fica surpreso por Ji-hun ter passado no jogo. Sang-woo pede desculpas por ter sugerido que todos escolhessem formas diferentes de biscoitos, mas Ji-hun finge ser tolo e diz que está tudo bem. Os organizadores informam que, após o segundo jogo, restam 108 participantes. 79 jogadores foram eliminados. O prêmio aumenta e o valor total do prêmio é de 34 bilhões de wons. Chega a hora do almoço. Como lanche, os jogadores recebem um ovo e uma garrafinha de refrigerante. O jogador número 101 acha que um ovo e uma garrafa de água não são suficientes como refeição e, junto com sua equipe, composta, assim como ele, por pessoas de classe baixa, se enfiam na fila novamente. Eles conseguem comer 2 ovos e beber 2 garrafinhas de refrigerante. Por causa disso, 5 participantes ficam sem comida. Um dos jogadores, que não tem comida nem água, se aproxima do número 101 e tenta pegar pelo menos a garrafinha de refrigerante, mas a água acaba se quebrando. O jogador número 101 fica irritado e o jogador número 271 é eliminado. Ji-hun intervém e começa a exigir justiça dos organizadores, mas só recebe como resposta o anúncio de que o prêmio aumentou devido à eliminação de um jogador. Enquanto isso, o jogador número 111 desmonta os corpos dos jogadores eliminados e descobre-se que ele é um cirurgião que ajuda os soldados a remover órgãos sem danificá-los, em troca de informações sobre os próximos jogos. Os soldados ganham dinheiro secretamente do apresentador. Além disso, o jogador número 111 descobre que os organizadores intencionalmente não fornecem a ração completa para que os jogadores briguem entre si. Os soldados também dão mais uma pista ao cirurgião. Os jogadores percebem que não podem mais dormir. Ji-hun avisa ao velho sobre a proibição de dormir naquela noite e depois nota a jogadora número 67 que está sozinha. Ji-hun sugere que ela se junte à sua equipe, mas ela recusa, pois não confia nas pessoas. O cirurgião volta para a sala de espera. O jogador número 111 quer entrar para a equipe dos marginais, mas o número 101 se recusa a aceitar o nerd na equipe. No entanto, assim que o jogador número 111 diz saber qual será o próximo jogo, o jogador número 101 concorda em aceitá-lo. Chega a hora de dormir e as luzes da sala são apagadas. Começam os primeiros movimentos da equipe dos marginais, seguidos de uma verdadeira carnificina. O apresentador observa tudo satisfeito. No calor da batalha, o jogador número 101 vai diretamente em direção ao jogador número 67.
Durante a briga, o jogador 67 fere o jogador número 101 com a faca que ele trouxe consigo. O jogador número 101 toma a faca dela e o jogador 67 foge. A equipe de Ji-hoon procura pelo velho por toda a sala, mas ele não está na sua cama e não conseguem encontrá-lo. O jogador 67 corre até Ji-hoon pedindo ajuda, seguido pelo jogador número 101. Começa uma luta entre a equipe de Ji-hoon e o jogador número 101. Nesse momento, o velho aparece e começa a implorar aos organizadores para pararem com aquele horror, pois ele está com medo. O apresentador imediatamente envia os soldados cor-de-rosa para a sua sala de espera, que interrompem a carnificina. Durante a busca, todas as armas são confiscadas dos jogadores, incluindo a faca dobrável do jogador número 101, que ele havia tomado do jogador 67. O detetive Jun-ho se aproxima de Ji-hoon e sem explicar nada, pergunta se há um jogador chamado In-ho, ao que Ji-hoon responde que eles não sabem os nomes uns dos outros. Todos os jogadores eliminados são levados para fora da sala de espera. Após a carnificina, restam 80 participantes. Quando a situação se acalma um pouco, Ji-hoon sugere que sua equipe se apresente adequadamente para saber os nomes uns dos outros. Descobre-se que o jogador 67 se chama Sibok. O indiano diz que se chama Ali e vem do Paquistão. O velho não consegue se lembrar do seu nome. A equipe do jogador número 101 percebe que os organizadores queriam que eles causassem essa carnificina. A jogadora número 212 conta os jogadores eliminados durante a noite, e o número de eliminados é de 28. A jogadora número 212 chama o jogador número 101 de papai, mas ele responde que ela poderia ser sua mãe. Durante a noite, Jun-ho escreve anotações sobre tudo o que aconteceu naquele dia. Chega a manhã, Ji-hoon nota os olhos cansados do velho, que diz que não dormiu a noite toda por causa do medo. Soldados cor-de-rosa entram na sala de espera e anunciam que em breve começará o terceiro jogo. Todos os jogadores vão para a Sala Branca, onde é anunciado que o próximo jogo será em equipes e que eles precisam se dividir em grupos de 10. O jogador número 101 agradece ao cirurgião pela dica e depois diz para seus garotos procurarem por homens mais fortes. A equipe de Ji-hoon discute qual pode ser o próximo jogo. Sun-woo acredita que a equipe deve ser composta apenas por homens, pois em qualquer jogo eles se sairão melhor. Além disso, ele diz que já há uma mulher e um idoso na equipe. A equipe de Ji-hoon se divide e começa a procurar membros para o time. O jogador número 101 forma uma equipe apenas com homens e se recusa a incluir a jogadora número 212, por ela ser mulher. A jogadora número 212 se ajoelha e pede para ser incluída no time, mas o jogador número 101 recusa. Apesar da instrução de Sun-woo, Sibok decide trazer uma mulher para o time. O tempo está se esgotando e a equipe de Ji-hoon ainda precisa de mais um jogador, quando no horizonte surge a jogadora número 212. Ela se junta a eles e não há escolha, pois o tempo se esgotou. A porta para o próximo jogo se abre e o jogo é uma partida de cabo de guerra. Qual equipe jogará primeiro será decidido por sorteio. Cada equipe jogará uma vez e ao final da partida, o número de participantes deve ser reduzido pela metade. A equipe do jogador número 101 vence sem grandes dificuldades e 10 oponentes são eliminados. As próximas equipes são escolhidas e a equipe de Ji-hoon enfrenta um time composto apenas por homens. A equipe de Ji-hoon, com 2 mulheres e um idoso, começa a ficar nervosa, pois sabe que suas chances de vitória são mínimas. No elevador, o idoso diz à equipe que o mais importante neste jogo não é a força, mas a estratégia e o trabalho em equipe. Ele conta que, quando era criança, jogava frequentemente essa partida com seus amigos e sempre vencia. O idoso diz que a pessoa mais resistente deve ficar na última posição para ser o âncora, que será Ali, e o líder, que comandará as ações, deve ser o primeiro, e esse será Ji-hoon. Os outros jogadores são posicionados alternadamente à direita e à esquerda. Também é necessário direcionar os pés para frente e segurar a corda sob a axila, e o mais importante é aguentar os primeiros 10 segundos jogando o corpo para trás. Quando Ji-hoon percebe que a equipe adversária começa a entrar em pânico, ele ordena que todos iniciem o cabo de guerra. No começo, tudo segue conforme o plano, e a equipe de Ji-hoon quase consegue a vitória, mas os adversários rapidamente se reorganizam e começam a puxar a corda para o seu lado, pois tem a vantagem da força. Sun-woo tem uma ideia. Ele sugere que todos deem 3 passos à frente ao mesmo tempo
para confundir a equipe adversária. O plano funciona e a equipe de Ji-Hoon vence. No elevador, o homem religioso ora a Deus pela vitória, mas a mulher diz que a vitória não foi trazida por Deus, mas pelo idoso e por Sang-woo. A equipe de Ji-Hoon retorna à sala de espera. A equipe do jogador número 101 está surpresa, pois não esperava que a equipe de Ji-Hoon conseguisse passar nesse jogo. No final, restam 40 pessoas. A jogadora número 212 tenta se juntar à equipe de Ji-Hoon. Sang-woo desconfia que o jogador número 101 sabia de alguma forma qual seria o terceiro jogo, por isso decidiu formar uma equipe apenas com homens. A luz se apaga em 30 minutos. Sang-woo avisa a equipe que, possivelmente, haverá outro massacre durante a noite. Ji-Hoon sugere à equipe que construam barricadas com as camas antes que apaguem a luz. Todas as equipes, exceto a do jogador número 101, seguem o exemplo da equipe de Ji-Hoon. O jogador número 101 se aproxima de Ji-Hoon e diz que as barricadas não o salvarão. Ji-Hoon responde que o jogador mais vulnerável é o próprio número 101 e que, na primeira oportunidade, seus companheiros de equipe podem tentar eliminá-lo durante o massacre, já que ele é o jogador mais forte e, no final, apenas um vencedor surgirá. O jogador número 101 volta à sua equipe e diz que naquele dia não eliminarão ninguém, pois após a conversa com Ji-Hoon, ele ficou um pouco assustado. O jogador número 101 percebe que o cirurgião desapareceu. Enquanto isso, o próprio cirurgião está sendo levado para o porão e a gravação da câmera de segurança é trocada. Faltam apenas 1 minuto para o fim do prazo. A equipe de Ji-Hoon decide fazer plantões em duplas para evitar imprevistos. Os primeiros a fazerem plantão durante a noite são Sang-woo e Ali, seguidos por Ji-Hoon e o idoso. A luz se apaga. Durante o plantão noturno, Ali e Sang-woo conversam sobre a vida. Ali conta que veio para a Coreia do Sul em busca de trabalho, pois o Paquistão é um país muito pobre e não há bons empregos lá. No Paquistão, ele deixou seu irmão e seus pais, enquanto veio para a Coreia com sua esposa e filho. Mais tarde, os turnos de plantão são trocados. O jogador número 101 também não dorme durante a noite por causa das palavras de Ji-Hoon, mas diz à sua equipe que está esperando pelo cirurgião. Ji-Hoon e o idoso estão no plantão noturno. O idoso pergunta a Ji-Hoon em que ele está pensando. Ji-Hoon conta que se lembrou de seu passado quando trabalhava na fábrica e foi demitido devido a cortes de pessoal. Após uma breve conversa, Ji-Hoon coloca o idoso para dormir. Si-Byeok faz o plantão com Ji-Hoon no lugar do idoso. Nesse momento, o cirurgião e os soldados estão realizando a remoção de órgãos, enquanto o detetive Jun-Ho está chocado com tudo o que está acontecendo naquela ilha. Durante a operação, os soldados de rosa comentam sobre um jogador incompleto, que estava sem um rim. Jun-Ho percebe que podem estar falando de seu irmão, In-Ho. Jun-Ho recebe a missão de ser um dos mergulhadores responsáveis por transportar os órgãos para venda. Jun-Ho e outro soldado de rosa se dirigem ao local designado para a entrega. Jun-Ho começa a perguntar aos soldados sobre o homem que estava sem um rim. Nesse momento, o cirurgião exige que o soldado revele qual será o próximo jogo, mas o soldado responde que ainda não tem informações sobre o próximo jogo. O cirurgião pega o escalpelo e pede para outro soldado descobrir qual será o próximo jogo. Afinal, se ele não souber, o jogador número 101 ficará muito irritado. O cirurgião ordena que outro soldado vá e descubra sobre o jogo, enquanto ele mantém o soldado com o escalpelo. O soldado engana o cirurgião, dizendo que tem a chave no bolso e que, para sair do porão, é necessário a chave. Quando o cirurgião tenta pegá-la, começa uma briga entre ele e o soldado, na qual o cirurgião sai vitorioso. O cirurgião foge e o segundo soldado avisa aos seus superiores que ele escapou. O cirurgião corre para a Jeonpo-área onde ocorreu o segundo jogo. Ele é alcançado por um soldado de rosa, que retira sua máscara e diz que ainda pode corrigir a situação e voltar ao jogo. O soldado, ao se aproximar do jogador número 111 por trás, levanta a Makegi do Sodewonta faca para atacá-lo, mas é interrompido pelo apresentador. Descobre-se que o apresentador, na verdade, sabia sobre a venda de órgãos, mas não se importa com isso. O que realmente o preocupa é o fato de o soldado de rosa ter mostrado seu rosto e ajudado o cirurgião, fornecendo informações sobre os jogos. O apresentador também elimina o jogador número 111 do jogo.
Nesse momento, o soldado de rosa aponta a faca para o pescoço de Jun-Ho devido à sua curiosidade e exige que ele retire a máscara, mas o policial rapidamente tira sua arma. Jun-Ho começa a perguntar aos soldados sobre o jogador que estava sem um rim, mencionado pelos soldados de rosa, mas logo percebe que não se trata de seu irmão, mas de uma mulher. O soldado diz que todas as informações sobre seu irmão podem ser encontradas no arquivo do escritório do apresentador. Após descobrir tudo o que precisa, Jun-Ho elimina o soldado de rosa. Depois de um tempo, Jun-Ho consegue invadir o escritório do apresentador. Enquanto isso, o apresentador descobre que alguém eliminou o soldado número 28 e percebe que há um intruso entre os soldados. Como os cilindros de oxigênio ainda estão no local, o apresentador conclui que o soldado ainda está entre eles. Soa o alarme. Jun-Ho, enquanto isso, entra no arquivo e descobre que o jogo do Lula ocorre há mais de 30 anos e que seu irmão foi o vencedor do 28º jogo, realizado em 2015. Ele tira fotos de todos os documentos com seu celular. Jun-Ho tenta ligar para a polícia usando o telefone local, mas não consegue. Chega amanhã, os soldados acordam os jogadores, pois logo começará um novo jogo. Descobre-se que, durante a noite, o idoso fez suas necessidades enquanto dormia, e para que ele não andasse daquela forma, Ji-Hun amarra seu casaco na calça dele. Antes de iniciar o jogo, a voz anuncia que dessa vez os jogadores devem se dividir em duplas. Para confirmar a dupla, eles devem apertar as mãos. Os jogadores têm 10 minutos para encontrar um parceiro. A 212 quer ser parceira de Ji-Hun, mas ele não responde. Então, ela sugere que Sun-Woo seja seu parceiro, mas ele também não responde. Ninguém quer ser parceiro de uma mulher. Ji-Hun deseja se unir ao seu melhor amigo de infância, Sun-Woo, mas Sun-Woo se junta a Ali. Sibyok se une à mesma garota que ela trouxe para o time na partida anterior. Ji-Hun decide se juntar ao 6º jogador. Ele diz que, agora, há 79 participantes, e quem não encontrar um parceiro provavelmente será eliminado. Ji-Hun sente pena do idoso e decide se unir a ele. O único jogador sem parceiro é a 212 e ela é levada pelos soldados. Os jogadores se dirigem à zona de jogo e ocupam seus lugares. O idoso diz a Ji-Hun que agora são amigos, mas de repente a voz anuncia que os parceiros terão que jogar um contra o outro. A cada jogador é dado um saco, cada um contendo 10 bolinhas. Vencerá aquele que conseguir pegar 10 bolinhas do adversário. O jogo dura 30 minutos. Ji-Hun entende que agora, ou ele, ou o idoso, sairá vencedor. O idoso é tomado por uma lembrança e começa a achar que está em sua rua natal, indo procurar sua casa. Sun-Woo propõe a Ali o próximo jogo. Ele precisa adivinhar se o número de bolinhas em sua mão é par ou ímpar. 240 sugere a Sibyok terminar o jogo em uma rodada e até lá simplesmente conversar. Sibyok concorda. 240 conta que depois de sair da prisão conheceu uma pessoa que lhe deu um cartão de visita para jogar o jogo do Lula. Ali ganha de Sun-Woo várias vezes seguidas. Ali tenta substituir o adversário, pois o considera seu amigo, mas os soldados o ignoram e eles continuam jogando. Sun-Woo fica com a última bolinha. Sun-Woo começa a achar que Ali está trapaceando, pois está vencendo constantemente. Sun-Woo, percebendo que tem apenas uma bolinha, começa a implorar para Ali lhe dar uma chance de vencer, já que sua mãe não tem mais ninguém além dele. Ali se desculpa e diz que tem esposa e filho. Sun-Woo, então, decide explorar a confiança do indiano e diz que tem um plano para que ambos saiam vitoriosos. Enquanto isso, o idoso ganha várias bolinhas de Ji-Hun. Ji-Hun fica com uma bolinha. No último momento, Ji-Hun engana o idoso e diz que tem um número par de bolinhas, quando na verdade era ímpar. Sun-Woo mente para Ali e diz que nem todos os jogadores jogarão um contra o outro e que em todas as duplas não haverá vencedores. Ele afirma que nesse caso, eles terão a chance de jogar contra outros jogadores. Sun-Woo diz a Ali que eles precisam encontrar outras duplas que, como eles, não conseguem terminar o jogo. Sun-Woo pega as bolinhas de Ali para que ele não as perca. Após a saída de Ali, Sun-Woo coloca sua última bolinha no saco e, em seguida, mostra o saco com bolinhas ao soldado. Ji-Hun engana o idoso e pega a última bolinha dele. O idoso se divertiu com o jogo e quer continuar jogando. Ele pede a Ji-Hun para lhe emprestar uma bolinha, mas ele se recusa a dar. De repente,
O idoso tira uma bolinha escondida de seu bolso e sai novamente para procurar sua casa. Se Bieok e 240 decidem simplesmente lançar a bolinha, quem conseguir lançar por mais tempo, vence. Se Baiok lança-lhe a bolinha e quando chega a vez de 240, ela simplesmente deixa cair a bolinha, dando a chance para se Baiok vencer. Pois 240 não tem ninguém, mas se Baiok tem um irmão mais novo. 240 é eliminada do jogo. Nesse meio tempo, Ali procura por Sun-woo. Quando Ali abre seu saco, encontra pedras no lugar das bolinhas, e Ali também é eliminado do jogo. O idoso encontra sua casa e conta a Ji-hun sobre seu filho. Ji-hun começa a ficar irritado, achando que o idoso enlouqueceu, mas o idoso estava apenas fazendo um truque. O jogador número 1 simplesmente entrega sua última bolinha a Ji-hun e diz que são amigos. Ji-hun começa a chorar. Por último, o idoso diz que seu nome é Il-nam, Gi-hun se vira, e então ocorre um tiro. Os jogadores retornam à sala de espera. Eles descobrem que o jogador número 212 está ileso. Como ela não encontrou um par, ela automaticamente passou para o quarto jogo. Além dela, mais 17 pessoas avançaram no jogo. Enquanto isso, o apresentador percebe que Junho está em sua sala, pois ao tentar ligar para a polícia pelo telefone local, Junho desligou a ligação pelo lado errado. O apresentador vai procurar Junho. O apresentador afirma que sabe que Junho é policial, pois examinou a bala que matou o 28º jogador e ela foi disparada de um revólver policial. Ele inspeciona o depósito onde Junho está se escondendo, mas devido a uma chamada via rádio, ele sai. Depois de perder muitos amigos, os jogadores ficam desanimados. Sun-woo consola Ji-hun, dizendo que o idoso ainda estava com um tumor no cérebro. Um dos jogadores, que estava jogando com sua esposa, sugere votar novamente para acabar com o jogo. Sun-woo diz que não vai deixar tudo pela metade e se recusa a encerrar o jogo. À noite, 6 ricos convidados mascarados de animais chegam à ilha. O apresentador informa ao proprietário do jogo do Lula que os convidados chegaram. O apresentador os recebe. Descobre-se que eles vieram para assistir aos jogos finais e fazer apostas nos jogadores. O apresentador leva os convidados a uma sala especial. Os convidados perguntam ao apresentador qual será o próximo jogo. O apresentador se recusa a falar do diálogo entre o apresentador e o convidado. Ficamos sabendo que os convidados assistiram aos jogos desde o início em seus cinemas em casa, mas que vieram pessoalmente à ilha para assistir às finais ao vivo. Na televisão, um dos ricos percebe que o jogador 69 quer sair do jogo devido à perda de sua esposa. O convidado fica triste com isso, pois apostou $1 milhão em sua vitória. Ele o escolheu porque gosta do número 69. Junho captura um dos garçons e mais tarde se veste com suas roupas. Antes de ir para o salão, ele coloca seu telefone com a gravação ligada no manga. Chega amanhã e os soldados rosa trazem um caixão para a sala de espera, pois o jogador 69 foi eliminado do jogo. Antes do quinto jogo, o prêmio em dinheiro é de 44 bilhões de wons, o que equivale a cerca de 38 milhões de dólares. Nesse momento, os ricos discutem em quem vão apostar. Um deles quer apostar até 2 milhões de dólares em qualquer jogador. Os jogadores entram na sala branca e veem 16 coletes. Antes de começar, cada jogador deve escolher um colete com um número de 1 a 16. Os coletes com números intermediários são os primeiros a serem escolhidos, e no final restam os coletes com números no início e no fim. Os convidados decidem dar uma dica aos jogadores, e o apresentador diz que o número no colete representa o número sob o qual o jogador começa. Um dos ricos, que havia apostado anteriormente no 69, decide apostar no 96. Ji-hun escolhe o colete número 1, mas o jogador 96 se aproxima e pede para trocar de colete, pois ele quer ser o primeiro e não o último. Ji-hun entrega o colete número 1 para o 96 e, em troca, recebe o colete número 16. Nesse momento, todos na sala riem do convidado que apostou no jogador 96. Na próxima cena, começa o jogo. Os jogadores entram na zona de jogo, que lembra uma tenda de circo. O jogo é chamado de ponte de vidro. Cada placa é feita de 2 tipos de vidro: vidro temperado, resistente, e vidro comum, frágil. O vidro temperado aguenta o peso de uma pessoa, até de várias, enquanto o vidro comum não aguenta. Os jogadores devem adivinhar quais placas escolher
e passar pelo jogo até que o cronômetro termine. Eles têm exatamente 16 minutos para completar o jogo. O jogador número 1 tira os sapatos e decide para onde pisar primeiro. Ele leva 2 minutos escolhendo a placa e consegue adivinhar corretamente a primeira, mas não consegue acertar a segunda, sendo eliminado. O convidado que apostou nele já não acompanha mais o jogo, pois se interessou por Junho. Os jogadores com números de colete de 2 a 8 também são eliminados. O jogador número 101 escolheu o colete número 9, e agora é a sua vez de escolher uma placa. O jogador 101 diz que não vai mais continuar e pede para alguém ir no lugar dele. O jogador com o colete número 10 vai à frente e é eliminado. Nesse momento, o convidado se retira com Junho para uma sala, mas o policial tira uma arma e, mais uma vez, muda a situação a seu favor, forçando o tal convidado a tirar a máscara e contar, em frente à câmera, tudo o que sabe sobre o jogo do povo. Chega a vez do jogador 212, mas ao invés de continuar, ela agarra o jogador 101 e junto com ele é eliminada. Devido à longa ausência do garçom e do convidado, o apresentador ordena a um dos soldados rosa que verifique se está tudo bem com eles. O soldado rosa encontra o convidado desacordado e informa o apresentador. Restam 4 jogadores no jogo. O jogador 13 diz que consegue diferenciar as placas comuns das temperadas pela iluminação, pois é fabricante de vidro. Os convidados percebem que o jogador 13 está trapaceando e pedem ao apresentador para desligar as luzes. O jogador 13 não consegue mais distinguir o tipo de vidro visualmente e diz que ainda seria possível tentar identificar pelo som, mas seria preciso jogar algo no vidro. Ji-Hoon descobre que ainda tem uma bolinha da rodada anterior em seu bolso, mas isso não é suficiente. Restam 20 segundos. O jogador 13 tem medo de escolher uma placa, mas o Sang-woo escolhe por ele e o empurra à frente. O jogador 13 é eliminado. Isso permite que os outros 3 jogadores sigam em frente. Quando o tempo se esgota, o vidro explode e machuca nossos heróis, com a maior parte do dano ficando para Se-Bayok. Junho escapa da ilha, onde os jogos estavam sendo realizados com um equipamento de mergulho, enquanto o apresentador e os soldados rosa começam a procurá-lo no barco. Jun-ho emerge em outra ilha e imediatamente tira o seu telefone, na esperança de ter sinal, mas não há. O policial decide subir a montanha e tentar captar o sinal de lá. O apresentador e os soldados rosa seguem-no, depois de perceberem que havia um cilindro de oxigênio na ilha. Ao subir a montanha, Jun-ho pega sinal no celular. Ele até consegue ligar para seu chefe e pedir reforços. Jun-ho começa a carregar todas as provas e as envia para o chefe. Nesse momento, os 3 jogadores chegam à sala de espera, onde há apenas 3 camas. Se-Byok está muito mal devido aos ferimentos causados pelos estilhaços de vidro. Ji-Hoon tenta entender de Sang-woo por que ele empurrou o infeliz jogador. Surge uma discussão entre eles. Nesse momento, os soldados rosa entram na sala de espera e anunciam que, como eles passaram por todas as 5 provas, receberam um presente especial, mas para recebê-lo, devem se vestir com os trajes que lhes prepararam. No banheiro, Se-Bayok encontra um grande estilhaço que atingiu seu estômago. Ela o retira e faz um curativo. Após se trocarem, os participantes vão para o último jantar. O soldado com a máscara quadrada diz que eles mereceram a comida e pede que comam bem antes do último jogo. Ji-Hoon e Sang-woo atacam a comida, mas Se-Byok não consegue comer. Nesse meio tempo, Jun-ho encontra o apresentador e os soldados na ilha. Ele tenta fugir, mas descobre que está preso. Ele é cercado pelos soldados rosa, liderados pelo apresentador. Jun-ho lhes diz que gravou tudo o que aconteceu na ilha e enviou para seus colegas na polícia, e que a guarda costeira logo estará chegando. O apresentador diz que não há sinal suficiente naquela ilha para enviar arquivos. O apresentador lhe dá uma chance de sobreviver e diz que, se ele entregar a arma, ficará vivo. O apresentador afirma saber que Jun-ho ainda tem uma bala. Ao final do jantar, os soldados rosa retiram a louça e os talheres. Eles deixam um faca na frente de cada finalista, insinuando o que eles devem fazer. Ji-Hoon pega sua faca depois que Sang-woo pega a dele. O apresentador se aproxima cada vez mais de Jun-ho. Jun-ho dispara e acerta seu ombro. O apresentador ordena que os soldados não atirem em Jun-ho e lhe diz que ele agora está sem balas. O apresentador tira a máscara
e revela que o tempo todo estava sob a máscara o seu irmão. In-ho estende a mão para o irmão, oferecendo-se para se juntar a ele, mas quando Jun-ho não estende a mão em resposta, In-ho atira no seu irmão mais novo. Durante a noite, nenhum dos jogadores dorme. Todos ficam sentados com um facão nas mãos. Ji-hoon se aproxima de Se-byok e pergunta como ela está se sentindo. Se-byok desvia da resposta. Ji-hoon propõe a Se-byok que se unam contra Sang-woo, que, segundo ele, está obcecado pela vitória e pelo dinheiro. Se-byok pergunta o que Ji-hoon fará caso vença. Ji-hoon conta que, em primeiro lugar, pagará todas as suas dívidas, comprará uma loja para sua mãe e que também quer ser um bom pai para sua filha de 10 anos. Se-byok diz que o seu irmão mais novo, Cho-young, também tem 10 anos. Se-byok explica que queria ganhar o jogo para tirar o irmão do orfanato, trazer a mãe para a Coreia do Sul e depois comprar uma casa para viverem os três juntos. Se-byok e Ji-hoon fazem um acordo. Se um deles conseguir sair do jogo vivo, cuidará da família do outro. Sang-woo adormece e Ji-hoon vai até ele para tirá-lo do jogo, mas Se-byok o impede, dizendo que ele não é como ele, que tem um bom coração e então desmaia devido à perda de sangue. Ji-hoon começa a pedir ajuda. Os organizadores abrem a porta, mas por alguma razão trazem um caixão com eles. Quando Ji-hoon se vira, percebe que, enquanto estava pedindo ajuda, Sang-woo tirou Se-byok do jogo. Ji-hoon, furioso, ataca Sang-woo, mas os soldados rosa o impedem, pois a sexta e última partida vai começar. A última partida é o jogo do molusco, que Ji-hoon e Sang-woo jogaram quando eram crianças. O soldado rosa joga uma moeda para decidir quem será o defensor e quem será o atacante. Ji-hoon ganha e escolhe o papel de atacante, enquanto Sang-woo fica com o papel de defensor. O apresentador explica que se algum dos jogadores não puder continuar o jogo por qualquer motivo, a vitória será concedida ao outro, ou seja, um pode tirar o outro do jogo com uma faca e se tornar o vencedor. O jogo começa. Ji-hoon amarra os cadarços, pega areia e em uma perna só salta até o outro canto. Sang-woo prepara-se para tirar Ji-hoon do campo, mas Ji-hoon atira areia nos olhos dele e em seguida atravessa o pescoço do molusco, dando-lhe a possibilidade de andar com as duas pernas. Começa a chover. Sang-woo diz que tirou Se-byok do jogo, para que ele e Ji-hoon não desistissem da partida. Afinal, se desistissem, sairiam de mãos vazias. Ji-hoon diz que não permitirá que ele saia com o dinheiro e começa uma luta com facas. Durante a luta, ambos perdem suas facas e começam a brigar com as mãos. Sang-woo tenta empurrar Ji-hoon para fora do campo para vencer. Ao pegar a faca, Sang-woo a crava na perna de Ji-hoon. Assim que Ji-hoon cai de costas, Sang-woo se prepara para terminar a batalha, mas Ji-hoon impede a faca com a mão. Em seguida, morde a perna de Sang-woo. Ji-hoon derruba Sang-woo de costas, mas não o tira do jogo. Ji-hoon se levanta e vai até a cabeça do molusco para concluir o jogo. Quando o soldado rosa aponta a pistola para Sang-woo, Ji-hoon se lembra da sua amizade de infância com Sang-woo e impede o soldado. Ji-hoon sugere fazer uma votação para interromper o jogo, de acordo com a terceira regra, que diz que os jogos podem ser interrompidos por decisão da maioria, ou seja, se recusarem, o jogo será finalizado. Ji-hoon estende a mão para Sang-woo, ele tenta estender a mão em resposta e parecia que seria o fim. Os amigos de infância iriam embora juntos, mas então Sang-woo, de forma inesperada para Ji-hoon, pega a faca e se tira do jogo. Antes de sair, Sang-woo pede a Ji-hoon que cuide de sua mãe. Ji-hoon vence e ganha o prêmio de 45 bilhões de wons. Mais tarde, o apresentador, que é In-ho, leva Ji-hoon, que está com os olhos vendados, para casa. Ele o parabeniza com uma taça de champanhe. Ji-hoon pergunta por que estão fazendo tudo isso, e o apresentador responde que esses jogos são como corridas de cavalos, que Ji-hoon gosta. Alguns apostam nos cavalos, enquanto alguns ricos preferem apostar nas pessoas. Ji-hoon não recebe resposta sobre quem é o apresentador. Ji-hoon é sedado e depois jogado em um dos bairros de Seul com um cartão bancário na boca. Ao chegar ao banco, Ji-hoon tenta retirar 10.000 wons e na primeira tentativa acerta o código PIN. O código é o seu número de jogo, 456. Mais tarde, quando Ji-hoon está indo para casa, ele encontra a mãe de Sang-woo. Devido à aparência de Ji-hoon, ela pensa que ele foi espancado. A mãe de Sang-woo
entrega-lhe uma cavala para ele jantar com sua mãe. Ji-hun estende-lhe os 10.000 wons retirados, mas ela não aceita o dinheiro. No final do diálogo, a mãe de Sang-woo pergunta a Ji-hun se ele ouviu algo sobre seu filho Sang-woo, já que o telefone dele está inacessível. Ji-hun não responde. Ao chegar em casa, ele encontra sua mãe caída no chão. Embora já tenha o dinheiro para a operação, era tarde demais. O tempo avança para um ano depois. Ji-hun, parecendo um sem-teto, vai a um banco de Seul, conforme solicitado. O banqueiro conversa com Ji-hun e se surpreende ao ver uma quantia tão grande em uma conta comum, que nem sequer acumula juros. O banqueiro começa a lhe oferecer um novo serviço para multiplicar seu dinheiro, mas Ji-hun, sem querer ouvir, simplesmente se levanta e, antes de sair, pede ao banqueiro para lhe emprestar 10.000 wons. Como Ji-hun, devido ao valor depositado, é um cliente de alto nível, o banqueiro lhe empresta os 10.000 wons sem problemas. À noite, à beira do rio, uma mulher se aproxima de Ji-hun e pede para vender flores. Ji-hun lhe entrega uma nota e a mulher coloca ao seu lado uma flor, juntamente com um envelope com uma apresentação estranhamente familiar. No envelope, encontra-se um cartão de visita com o logotipo do jogo do molusco, indicando a data e o local do encontro. Ao chegar ao local indicado, Gi-hun encontra Il-nam deitado em uma cama de hospital que, na verdade, sobreviveu. Gi-hun não entende o que está acontecendo. A partir da conversa seguinte, começamos a entender que Il-nam é o proprietário do jogo do molusco. Gi-hun quer estrangular Il-nam, mas ele diz que se fizer isso, Gi-hun não obterá respostas para as suas perguntas e propõe jogar um jogo. Lá embaixo, na calçada, há um homem bêbado. Se ninguém ajudá-lo até a meia-noite, Il-nam vence, mas se alguém ajudá-lo até lá, Ji-hun vence. Gi-hun diz que, se ganhar, ele tirará Il-nam do jogo ali mesmo. Em seguida, Gi-hun pergunta quem realmente é Il-nam e se ele mentiu pelo menos sobre seu nome. Il-nam responde que seu nome é verdadeiro, que ele realmente tem um tumor e que até mesmo a casa na quarta rodada foi criada com base na casa onde ele morava quando era criança. Il-nam diz que sabe que Ji-hun não está gastando o dinheiro do prêmio e pergunta por quê, já que essa é sua recompensa. A meia-noite se aproxima e o homem na rua ainda não recebeu ajuda. Gi-hun pergunta qual é o objetivo desse jogo. Il-nam responde que, quando uma pessoa tem dinheiro demais, a vida começa a se tornar enfadonha e sem graça. Um dia, ele e um grupo de pessoas ricas se reuniram e decidiram organizar um jogo para tornar a vida mais divertida. Il-nam lembra a Gi-hun que todos os jogadores participaram por vontade própria e retornaram à ilha voluntariamente, mesmo após terem sido levados de volta para casa. Ji-hun pergunta por que o proprietário do jogo decidiu ser ele mesmo um jogador. Il-nam diz que quando era criança adorava brincar com os amigos e queria reviver essas emoções. Além disso, Il-nam acrescenta que só conseguiu recordar a infância graças a Ji-hun. Quando faltam apenas alguns segundos para meia-noite, a polícia finalmente chega para ajudar o homem na rua. Gi-hun vence a disputa, mas nesse momento, Il-nam já não tem tempo para ver que a bondade ainda existe. Gi-hun espera que Il-nam tenha conseguido ver tudo e compreender sua derrota. Ji-hun vai embora. Mais tarde, In-ho vai até Il-nam. Nesse momento, vemos um flashback em que Il-nam diz a In-ho que é muito mais interessante jogar do que ser espectador. O tempo passa e Ji-hun vai a um salão de beleza, onde corta o cabelo e pinta de vermelho. Em seguida, vemos Ji-hun indo buscar seu irmão mais novo, Se-byok, e o levando do orfanato. Ele o leva até a mãe de Sang-woo para que ela cuide dele. Na mala que Chul trouxe, há uma grande quantia de dinheiro e uma nota de Ji-hun dizendo que ele deve esse dinheiro a Sang-woo. Algum tempo depois, vemos Ji-hun no metrô a caminho do aeroporto. Ele está prestes a embarcar para Nova York para se encontrar com sua filha. No entanto, ele nota um recrutador do outro lado da plataforma que está jogando tag com alguém, assim como fez com ele um ano atrás. Ji-hun corre até o outro lado da plataforma, mas o recrutador consegue entrar no trem e partir. Ji-hun pega o cartão de visita do homem que estava jogando com o recrutador. Quando o homem pede o cartão de volta, Ji-hun se recusa a devolvê-lo. Mais tarde, Ji-hun vai se sentar no avião, mas para e liga para o número indicado no cartão de visita. O apresentador o reconhece imediatamente e diz para ele embarcar no avião e sair de Seul, mas em vez disso, Ji-hun se vira e vai na direção oposta ao avião.